e não bom dia, boa tarde para vocês. Estamos começando aqui mais uma aula ao vivo para todos vocês, então fiquem ligadinhos que a aula de hoje vai ser uma aula muito incrível e muito importante. Já comentei algumas vezes com vocês aqui durante a semana, mas não estou em casa, então por isso que a gente está fazendo essas lives com um pouco menos de qualidade. Estou utilizando aqui o celular para poder estar transmitindo para vocês, mas o mais importante aqui não é a qualidade de imagem aqui para vocês ou de áudio, mas sim o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje, tá bom? A gente está com os horários meio que desregulados, não estamos conseguindo manter uma rotina desses horários, até porque eu não estou em casa e aqui está chovendo muito. Por conta disso, a gente está fazendo outras coisas, não conseguimos ainda ir no mar, ir para a praia, mas eu estou atualizando todos vocês lá no nosso Instagram, que é o Melodias e Riffs, então depois acompanha a gente lá no nosso Instagram para não perder nenhum conteúdo. Combinado, gente? Então vamos nessa, que o tema da nossa aula de hoje vai ser o melhor método para você aprender a tocar na igreja. Eu percebo que muitas pessoas, principalmente nesses últimos meses, nesses últimos 2, 3 meses, muita gente comentou comigo, mandou mensagem inbox lá no nosso Instagram, falando que não estava conseguindo ter resultado. Ou eu vejo muita gente que fica patinando, não sai do lugar, não consegue ter grandes resultados, mesmo estudando muito. E por que isso acontece, gente? Justamente pelo fato de muitos de vocês não saber exatamente como estudar e o que estudar. Isso acaba limitando muito vocês de conseguir estar tendo resultados, e por isso que hoje a gente vai estar falando sobre esse tema, que é o melhor método para você aprender a tocar na igreja. Então, se a gente não parar para analisar, se a gente não parar para poder estruturar o nosso estudo e saber exatamente o que estudar e como estudar, o que acontece é que a gente acaba se esforçando muito para ter muito pouco resultado. Então coloque aqui nos comentários se você é uma dessas pessoas que já faz um bom tempo que está tentando aprender, que está estudando, estudando, estudando e não está conseguindo ter resultado. Me contem aqui nos comentários se você é uma dessas pessoas. E já quero aproveitar para pedir aquele super like de vocês, que isso é muito importante. Então deixe seu joinha, porque dessa forma as redes sociais vão entender que esse conteúdo é relevante e vai estar entregando para mais pessoas. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que também queria estar tendo acesso a esse conteúdo, que também tem um sonho de se tornar um músico preparado para tocar no reino de Deus, mas provavelmente ainda não começou a estudar por falta de oportunidade. Se você deixar o seu likezão, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai estar entregando para essas pessoas também a aula de hoje. E essa aula, de longe, também é uma das aulas mais importantes que eu trouxe aqui para vocês. Porque se você conseguir entender o que eu vou trazer aqui para vocês, conseguir conceber tudo isso na sua cabeça, tenho certeza que vocês vão mudar a visão de vocês da forma que vocês estão estudando para conseguir ter grandes resultados. Tá bom, gente? Então vamos nessa. Eu separei algumas coisas para a gente poder estar conversando aqui na nossa aula de hoje, mas por que esse tema, o melhor método para você aprender a tocar na igreja? Porque muita gente está perdido hoje em dia em meio a muitas informações. Antigamente, ninguém tinha informação assim como vocês têm hoje. O que as pessoas tinham antes? Apenas dúvidas, curiosidade e muita vontade de aprender. Hoje em dia é o inverso, vocês têm muito recurso, vocês têm nas mãos muito conteúdo, na verdade um conteúdo praticamente infinito, só que o grande problema dessa nossa geração, dessa era nossa, é o que? É ter muita informação e a gente se perder em meio a tanto conteúdo. E você não conseguir primeiro filtrar o que é importante, o que não é importante, e principalmente você conseguir organizar o conteúdo de forma sistemática. Quer ver um exemplo? Olha esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. É um conteúdo muito incrível e um conteúdo que pode mudar e transformar a vida de vocês. Mas muitas pessoas vão entrar nessa live e vão sair. Por quê? Que poucas pessoas vão ficar até o final dessa aula. Não é porque elas têm compromisso, mas pelo fato de já estarem habituadas e acostumados a ver conteúdos rasos ou conteúdos rápidos. Hoje em dia a gente está na era da informação, mas ao mesmo tempo a gente está na era da desinformação. Por quê? Muita coisa que vocês veem as pessoas falando, a gente acaba acreditando cegamente e acha que aquilo é uma verdade absoluta. Mas se você não tem um conhecimento, pelo menos prévio, básico, para conseguir pelo menos filtrar e saber exatamente se a informação é correta ou não, o que acontece? Você acaba acreditando em tudo, pegando pequenos fragmentos de informações e não tendo resultado, porque você não consegue juntar tudo isso e fazer virar um conceito. Você não consegue conceber tudo isso na sua mente, organizar essas informações e fazer tudo isso virar um conhecimento real.
Por que que eu vejo tantas pessoas tocando muito mal hoje em dia ou pessoas que não conseguem ter resultado nenhum? Justamente porque vocês estão pegando pequenos fragmentos de informação e muitos de vocês não estão tendo paciência nem de assistir uma aula inteira. Aí você entra e vê, por exemplo, um trecho da minha live que eu estou fazendo agora, vê um pedacinho de um vídeo que eu trago aqui para vocês, depois você entra em outro canal, vê mais um pedacinho de informação, e você vê mais um trecho de outro vídeo, e no final das contas, você não consegue entender nem o que foi dito em uma live ou nem o que foi dito em um vídeo, porque a gente acaba se perdendo em meio a tantas informações. E qual que é o problema disso? Você passa muito tempo sem ter grandes resultados. Então, a gente vai começar a discutir aqui na nossa aula de hoje, prometo que vai ser bem rápido, um pouco mais sobre o melhor método para você conseguir aprender e tocar na igreja. Qual que é o melhor método, gente? Quando eu falo aqui o melhor método, eu não estou dizendo se é leitura de cifra, partitura, tablatura ou ouvido. Aqui é a forma que você vai estudar para você conseguir realmente ter resultado. Eu já falei sobre algumas coisas aqui com vocês. A primeira delas que eu cheguei a comentar em algumas lives para vocês há um tempo atrás, eu cheguei a comentar sobre a questão do método formal, que é você estudar numa escola, conservatório, faculdade de música, você fazer um curso livre. A gente chegou a discutir sobre isso, mas eu quero ir além ainda. Quero falar sobre como você vai estudar para você conseguir realmente ter resultado, que isso é o que realmente importa. Eu, por muito tempo, quando eu comecei a estudar, eu também me deparei com essa mesma dificuldade que muitos de vocês estão tendo agora, que é se perder em meio a tantas informações e passar muito tempo e não conseguir ter resultado. Eu acabei estudando muito, mas eu não via resultado prático, porque eu estudava muita teoria. E muitos de vocês provavelmente já passou por isso. Às vezes eu converso com alguns alunos meus e falo, você sabe partitura? As pessoas falam, eu não leio muito bem, mas eu entendo um pouco sobre a parte teórica. Às vezes tem gente que não toca nada de nada no instrumento, mas já fez um curso, 2 cursos de teoria. Só que vocês fazem um curso de teoria pegando apenas pequenos fragmentos e isso não vai mudar realmente a sua forma de tocar. É importante? Sim, mas não é a primeira coisa que você deve estudar. A teoria faz parte do estudo, mas você tem que ter muito mais prática. Então a gente vai voltar um pouco no tempo para você poder entender como que funciona essa questão de estudo. Antigamente, como eu disse para vocês, quase ninguém tinha recurso. E quando eu falo antigamente, é há muito tempo atrás. É coisa de 50 anos atrás, 80 anos atrás. Era muito mais difícil. Os grandes conservatórios e escolas de músicas existiram por muito tempo. Desde a época de Bach, Beethoven, todos esses compositores, já tinha grandes escolas de artes na época para o pessoal poder estudar, mas nem todo mundo tinha recurso para poder estar estudando, assim como hoje. Não tem faculdade de música, conservatório, mas quem é que faz esse tipo de estudo? Quase ninguém. E qual que é o grande problema? Antigamente o pessoal conseguia ter muito mais resultado porque eles não focavam na teoria, eles focavam no quê? Na prática. E não que a teoria seja algo ruim, mas você não pode colocar a teoria na frente da prática. Quer ver algo que é teórico? Essa aula, vocês estão assistindo essa aula e entendendo os conceitos, mas não adianta nada você simplesmente assistir essa aula e não colocar em prática. Porque se você simplesmente assistir esse conteúdo, ele vai ser um conteúdo teórico, não vai mudar nada na sua vida. Agora, se você assistir essa aula, entender os conceitos que eu vou estar trazendo para vocês e depois você praticar no seu instrumento, aí você vai pegar algo que é teórico e tornar ele prático. Aí você vai ter o conhecimento completo. E o que acontece? Antigamente o pessoal tinha muito mais resultado do que hoje. Quando eu falo lá atrás, por exemplo, na época do Elvis Presley, que inclusive tem um filme que lançou recentemente contando a história dele. Vou falar aqui de mais 2 filmes. Quem quiser anotar aí, já aproveita para anotar que são filmes incríveis e que vai resumir um pouco do que eu vou estar falando aqui na nossa aula. Tem o filme do Elvis Presley, que é um filme novo, que conta um pouco da trajetória, da história dele, inclusive da história dele na igreja. Tem um trompetista, que é um trompetista de jazz, que é muito legal de vocês assistirem. Vocês vão ver que a história de praticamente todos eles são iguais. A maior parte deles tem muito sucesso e depois acabam no final nas drogas. Mas eu não quero que vocês prestem atenção simplesmente na história, mas sim, principalmente na questão prática, como é que eles conseguiram aprender lá atrás mesmo sem ter estudo, sem estar estudando de forma formal, e tendo um professor fixo, e mesmo assim eles se tornaram grandes músicos, referência no mundo inteiro. Segundo filme se chama Chet Baker. Chet Baker foi um trompetista de jazz muito incrível, que tocava muito.
E um outro filme que para mim é um dos meus preferidos, que é o Ray Charles, que é a história do Ray Charles, que é um grande pianista que tocava blues e jazz. É legal vocês assistirem esses três filmes. Então, o primeiro filme eu falei que é o documentário que fala um pouco mais sobre a história do Elvis Presley. O segundo filme é o filme do Chet Baker. E o terceiro filme, que é o filme do Ray Charles. Se você analisar a história dos três, um é um cantor, o segundo é um trompetista e o terceiro é um pianista. A história deles, se a gente pegar para analisar a história de outros grandes músicos antigos, não contemporâneos nossos, vocês vão conseguir perceber algumas particularidades. E qual que é a primeira delas e a principal, que é o melhor método para você conseguir estar se desenvolvendo? Muita repetição. Eles não estudavam teoria assim como nós temos hoje acesso a esse conteúdo. E não que teoria seja ruim. Eu sempre falo que você ter a teoria combinado com a prática é o melhor dos dois mundos. Agora, muitos de vocês estão estudando muita teoria ou vendo muitos vídeos na internet, mas praticando muito pouco. Inclusive, uma das perguntas que eu mais recebo são de coisas técnicas. Ah, professor, tenho dificuldade em mudar de um acorde para o outro. Gente, se você sabe como monta o acorde, está com dificuldade em trocar, isso quer dizer que está precisando do quê? De prática. Ah, mas eu já estou treinando e ainda não está saindo. Isso quer dizer que você precisa treinar ainda mais. Ah, professor, tem um ritmo tal, eu sei fazer ele, mas eu não consigo encaixar dentro de um hino, tocar e cantar. Isso é um conteúdo o quê? Um tema que você está tendo dificuldade o quê? Prático também. Precisa do quê para você conseguir tocar e cantar o hino ao mesmo tempo? Treinar muito mais. Se você já sabe o ritmo, já sabe cantar separadamente, só não está conseguindo juntar isso, não existe uma técnica, uma diquinha que vai fazer você conseguir ter esse resultado. O que precisa ser feito é você treinar muito, tocar e cantar. Agora, o que é que eu acredito que seja uma dúvida genuína? Ah, eu não entendo sobre campo harmônico, então é algo que você precisa entender, que você ainda não entende. Agora, se é um tema que você já entende, você só precisa estar praticando para conseguir estar se desenvolvendo, então é repetição que vai fazer a perfeição, tá bom? Então, muitos de vocês, e até eu me incluo nisso, durante muito tempo, principalmente, eu estudei muita parte teórica, eu entendia tudo sobre música na teoria. Mas, na hora de tocar, eu não tinha esse conhecimento, esse conteúdo na minha mão. Eu não tinha praticado ele desenvolvido. E se a gente for ver a história dessas pessoas que eu falei aqui para vocês, você vai ver que eles aprendiam muito por imitação. Existem várias formas da gente estar estudando, mas a imitação e a prática, eu creio que seja uma das melhores de todas. Por quê? Se você analisa, por exemplo, o Elvis cantando ou várias outras pessoas, eles veio da referência da igreja, iam muito na igreja e ouvia muitas pessoas cantando e eles aprendiam a cantar igual. Eles pegavam referência, eu não vou dar spoiler daqui dos filmes, mas eles pegavam referência justamente de outras pessoas que já cantavam. O filme do Chet Baker, que é esse trompetista, a mesma coisa. Ele ouvia muita música no rádio e ele não ia na internet, até porque não tinha na época, para poder ver alguém falando sobre o assunto. Ele simplesmente via alguém tocando e tentava reproduzir, passava o dia inteiro tocando o que eles tinham ouvido. O filme do Ray Charles, para mim, é o melhor de todos e é a forma de vocês conseguirem entender. Ele tinha um professor, que era um senhor que dava aula, ele era criança, ele vê esse senhor tocando piano, ele ia até esse senhor, o que o senhor fazia? Para poder estar ensinando ele. Ao invés de estar explicando a parte teórica, que isso aqui é um acorde de dó maior, não, simplesmente esse cara tocava, o professor dele tocava uma linha de blues, uma levada de blues, e ele simplesmente via e reproduzia, mesmo sem saber exatamente o que ele estava tocando. Ah, mas eu estou tocando em dó, estou tocando em sol, em lá, não. O professor dele não explicava qual era o tom que ele estava tocando, simplesmente fazia o movimento da mão e ele olhava e imitava, simplesmente reproduzia o que ele estava vendo. Depois, no futuro, você tenta entender e teorizar o que você aprendeu, mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente precisa da prática. Inclusive, música é uma linguagem. E eu sempre gosto de dar esse exemplo para vocês poderem entender. Como que a gente começa a aprender a falar? Você vai para a escola primeiro, aprende o alfabeto, aprende sílaba, frase, ou você aprende a falar sem entender o que você está falando, a parte teórica? A gente aprende a falar. Tem minha filha aqui, tem 10 meses, a Alice. Ela está começando a aprender a falar agora e ela não vai para a escola para aprender a falar. Ela vai aprender a falar papai, mamãe, algumas palavras simplesmente por imitação. E aos poucos ela vai se desenvolvendo. E depois que ela já tiver aprendido a falar muita coisa, aí ela vai para a escola para entender
o porquê que ela fala daquele jeito, porque que aquelas palavras funcionam daquele jeito. Aí ela vai entender a parte teórica, que vai ser justamente entender o que é sílaba, qual é o alfabeto, e aí sim ela vai juntar a prática que ela já tem com a teoria, que ela ainda não tem, mas ela começa pela prática para depois entender a teoria. Ela vai aprender a falar imitando para depois entender tudo isso, como que funciona de forma lógica. Só que na música muitos de vocês acabam invertendo, acabam achando que tem que estudar muita teoria para depois pegar a prática. Mas é o inverso, vocês precisam tocar muito. Ah, mas que nota é essa? Não importa, tanto faz a nota que você está tocando. Está saindo um som que agrada o seu ouvido? Está funcionando bem a música? Você imitando, vendo uma videoaula? Tá, então só toca. Esquece a teoria. Depois que você aprender a tocar, desenvolver bastante, aí você vai tentar descobrir qual é o entendimento, o que está acontecendo por trás do que você está tocando. Mas antes de você ficar pensando, que escala é essa? Não, só faz um solo. Quais são os acordes dessa música? Não, só aprende a tocar. Qual o nome desse ritmo? Tanto faz o nome do ritmo. Aprenda a tocar o ritmo, aprenda a tocar a música e toque bem. Eu conheço muitos músicos que são muito bons e que nunca foram numa escola de música, nem sabem o que está tocando, mas tocam muito bem. Você já deve ter visto pessoas que nem entendem sobre música, por exemplo, nunca estudou música e sabe tocar de ouvido. Como que essa pessoa consegue tocar de ouvido mesmo sem entender sobre campo harmônico, escalas, sobre tríades, tétrades? Porque são pessoas que de tanto tirar músicas elas conseguiram identificar padrões e elas conseguem tirar de ouvido mesmo sem saber explicar como que ela consegue fazer esse processo. Então tocar é muito mais importante do que qualquer outra coisa, mas eu percebo que hoje em dia a maior parte das pessoas estão invertendo tudo isso. Ao invés de vocês estarem praticando muito o instrumento, vocês estão buscando muitas dicas que não vai acrescentar nada na vida de vocês. Inclusive, já guarda isso, não existe uma dica que eu vou falar ou que qualquer pessoa vai falar que vai mudar a chavinha. Eu vou ouvir uma frase que o professor vai falar e eu vou sair tocando demais. Não existe isso, gente. Você vai precisar treinar muito. Até minha professora sempre falava muito sobre isso, que ela falava que a gente evolui mesmo quando a gente está sentado na cadeira estudando com o nosso instrumento, não quando a gente estava na sala de aula fazendo nossa faculdade. Porque na faculdade a gente estava entendendo os conceitos, mas a parte prática mesmo, você vai aprender na marra, é quando você começa a tocar. E algumas pessoas, inclusive, é um puxão de orelha, mas é um puxão de orelha no sentido bom, tá, gente? Só para vocês terem essa alerta. Às vezes chega para mim e fala, professor, só não consigo aprender, evoluir pelo fato de eu não ter tempo. Mas quando eu faço qualquer live, eu vejo essas pessoas que comentam isso, que falam que não tem tempo assistindo a minha aula. Isso quer dizer o quê? Que são pessoas que têm tempo, porque o tempo que vocês estão assistindo a minha aula, por exemplo, dá para você estar treinando. O tempo que você está, por exemplo, numa rede social, vendo o Instagram, é o tempo que você pode estar praticando. E eu tenho certeza que se você inverter o tempo que eu não estou falando que vocês não possam entrar no YouTube, no Instagram, se divertir, vocês podem, mas se vocês não dividir esse tempo com o estudo de vocês, não tem como você estar aprendendo e estar se desenvolvendo. Inclusive, muitos de vocês perguntam, professor, qual que é o tempo ideal para mim poder estar estudando, para mim aprender? Não existe o tempo ideal. Quanto mais, melhor, óbvio. Se você tem 10 minutos para treinar por dia, treine os 10 minutos. Mas se você tiver 10 horas para treinar por dia, treina 10 horas. Óbvio que você vai aprender muito mais rápido. Eu desenvolvi tocando muito, na prática mesmo, na raça, porque eu passava o dia inteiro com o instrumento na mão. E não quer dizer que você tem que ficar o dia inteiro com o instrumento na mão para você aprender. Mas se você tiver mais tempo, treina esse tempo, pratica nesse tempo. Mas eu não sei explicar qual acorde é esse, não tem problema. Entra aqui, por exemplo, no nosso canal do YouTube. Olha quantas videoaulas a gente tem ensinando a tocar muitos hinos diferentes. Entra aí, vê a videoaula, vê como monta os acordes, o ritmo e sai tocando o hino. Mas eu não sei campo harmônico, professor. Não tem problema, vai chegar um momento que você vai entender sobre campo harmônico. Mas por hora, simplesmente toca. Porque todo conhecimento, todo repertório, todas as músicas que você aprender não vão ser perdidas. Inclusive tem gente que eu percebo que são viciados em conceitos. Que eu quero aprender hoje como que funciona a escala de Mi bemol. Aí amanhã, que eu quero entender o campo harmônico de Sol maior. Agora eu quero saber o que é caged. Eu quero saber como funcionam os dedilhados de 4 tempos. E vocês vão mudando o tempo todo. E qual que é o problema disso? Você acaba ficando superficial em tudo. Inclusive tem até um nome para isso. A gente fala que é a síndrome da novidade. São pessoas que não conseguem focar em nada.
Tipo, começa a tocar teclado, aí fica 2 meses só, aí fala, eu acho que eu não nasci para isso. Aí quer tocar violão, faz 2 meses, aí não consegue aprender, acha que não aprendeu, aí vai para outro instrumento. Não, gente, você tem que passar por muito mais tempo do que isso no mesmo instrumento, se dedicando para você ter certeza que você está aprendendo. Não dá para aprender do dia para a noite. E não existe essa de que, eu não tenho dom, que eu não tenho talento, que para mim é mais difícil. É você treinar, se dedicar. Se é algo que você gosta, você vai dar o seu máximo para você conseguir estar aprendendo. Até eu brinco, tem uma frase que eu gosto muito que você só deixa de aprender quando você desiste. Agora, enquanto você estiver tentando aprender, você vai estar tendo resultado, você vai estar na trilha, no caminho certo. Mas tem que estar treinando o tempo todo. Então, qual é o melhor método para você conseguir se desenvolver? Para aprender? É tocando muito, independente se você entende a teoria ou não. A maior parte das coisas que eu aprendi a tocar antes, no começo, lá atrás, eu sabia na prática, mas eu não sabia explicar. Tinha solos que eu tirava que eu não sabia que escala eu estava usando, mas eu tocava, eu tirava. Até porque todos os conceitos, tudo que a gente estuda é para virar música. Conceitos são apenas ferramentas para a gente conseguir tocar músicas. Mas o que importa é o quê? É você tocar música. Eu estou tocando o hino aqui perfeito, mas eu não sei explicar, eu não sei ensinar, eu não sei quais são as notas que eu estou tocando. Mas se você estiver tocando e o som estiver agradável, é o que importa. Mas eu aprendi essa música lendo cifra. E qual que é o problema, gente? Não tem problema você aprender a tocar lendo cifra. Se tá boa a música, se ela tá bonita, é o que vale. Não adianta nada você falar, toquei o hino de ouvido e o hino tá feio. Então, o importante é o resultado final da música. Tudo que a gente estuda, todos os conceitos, é para a gente fazer o que no fim? Música. Mas muitos de vocês acabam se perdendo nesse meio do caminho, e ao invés de estar focando e direcionando sua energia para aprender as coisas para tocar música, a gente acaba se prendendo a conceitos que não é música e acaba ficando preso nisso. Que você está estudando? Professor, estou estudando campo harmônica. Há quanto tempo? 6 meses. E música? Porque campo harmônico vai servir para virar música. Você está tocando quantas músicas? Você aprende todo dia, pelo menos uma música nova por dia? Não, professor, eu sei tocar meia dúzia de hinos. Então isso quer dizer que você está muito atrás. Você precisa estudar muito mais para conseguir estar se desenvolvendo. Então, para você conseguir ter resultado, para você conseguir se desenvolver, você precisa tocar hinos, músicas novas sempre. Tem alguma coisa que você quer falar? Não, para clarear mais. Tá. Então, isso tudo vai contar demais, gente, na hora do resultado final. Para vocês estarem tocando bem, para vocês estarem começando a ter mais resultados e para você principalmente conseguir destravar e sair do nível que você está para ir para um próximo nível. Que é o que eu percebo que a maior parte das pessoas estão tendo dificuldades e não estão conseguindo ter grandes resultados justamente por conta disso. E deixa eu dar um recado aqui para vocês, antes da gente continuar aqui a nossa aula, que olha só, para quem toca teclado, tá, gente? Porque eu estou transmitindo tanto no canal do YouTube de violão gospel quanto no canal do YouTube de teclado gospel, mas esse recado é para o pessoal do teclado. A gente vai fazer no dia 21 a 23 desse mês de novembro a nossa jornada para tocar teclado na igreja. Lembrando que é do dia 21 ao dia 23. Vai ser um evento incrível, 100% online, gratuito, que a gente vai estar fazendo para vocês, onde eu vou estar ensinando os 3 pilares que todo tecladista cristão precisa saber para se tornar um músico independente preparado para tocar no reino de Deus. Quais são esses conceitos, professor? Os 3 pilares, não que exista apenas esses 3 pilares, mas é o que vai dar tempo da gente poder estar abordando e são os principais. A gente vai estar falando sobre ritmos, que é um dos principais desafios para todos os músicos. Muitos de vocês tocam, mas não sabem quais são os principais ritmos que existem. Eu vou estar falando para vocês sobre os 4 principais ritmos para você estar tocando na igreja. Eu vou estar falando sobre encadeamentos de acordes, que poucas pessoas sabem, mas é a forma mais fácil, mais bonita, correta de se tocar teclado, que é você encontrar os acordes todos bem mais próximos. Isso facilita muito na hora de você estar tocando. E o terceiro pilar é como tocar de ouvido. Então, são alguns conceitos e pilares muito importantes para vocês conseguirem dar um passo a mais e conseguir estar se desenvolvendo e evoluindo cada vez mais. Então, fiquem ligadinhos que em breve a gente vai estar liberando o link para vocês poderem estar se inscrevendo para estar participando do nosso como chama, Jace? Da nossa jornada para tocar na igreja, tá bom?
Ah, professor, e para mim que toco violão? Também em breve vai ter um super evento que eu vou estar avisando aqui para vocês que a gente vai fazer também, que vai ser durante um dia apenas. E para quem está perguntando, ah, professor, e seus cursos, tem como a gente fazer parte deles? Não está abertas as inscrições, mas fiquem ligadinhos, porque a gente vai abrir a última turma desse ano do nosso curso de violão gospel e de teclado gospel. A gente vai estar avisando aqui nas nossas redes sociais, por isso que é importante que vocês se inscrevam. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, clica aí no botãozinho de se inscrever para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai estar avisando para vocês quando for ter esses eventos. E nesses eventos a gente vai estar abrindo a última turma e a última inscrição para vocês fazerem parte desse ano do nosso curso de violão gospel e de teclado gospel do Melodias Riffs. E o mais incrível disso é que a gente vai estar fazendo esse ano agora, nessa última turma do ano, uma super promoção que vai ser da Black Friday. Então a gente vai fazer a Black Friday do Melodias Riffs para essa última turma e vocês vão ter alguns benefícios incríveis. Então fiquem ligadinhos para vocês não perder, né, esse super evento que a gente vai estar fazendo para vocês, tá bom? Então voltando aqui para o tema da nossa aula. Falando sobre esses filmes, eu percebo que a maior parte deles aprenderam mesmo sem ter escola de música. Se você for ver lá no início, o pessoal, quando tocava principalmente blues, eles tocavam como que eles aprendiam? Eles iam para uma escola de música? Não, eles aprendiam sempre por imitação. Eles viam uma pessoa tocando e a partir disso elas aprendiam a tocar. Minha mãe me ensinou a tocar violão, meus primeiros 3 acordes, exatamente dessa forma. Eu lembro certinho que foi o primeiro hino, que era o hino infantil, que era o hino Não Construa Sua Casa na Areia, que tinha um acorde de Lá maior, Ré maior e Mi maior no violão. Em casa sempre teve vários instrumentos, tinha teclado, violão, baixo, guitarra, e minha mãe tocava um pouquinho de cada um desses instrumentos. E ela sempre ensinava pra gente tocar alguns hinos, mesmo que de forma básica. E como que ela ensinava? Ela pegava um papel para explicar pra gente? Não. Inclusive eu nem sabia ler cifra, mas ela me mostrava os acordes, o ritmo, ia cantando e aí ela ia ditando as notas. Eu ia acompanhando e memorizando automaticamente. Vocês percebem que hoje em dia, cada vez mais, a nossa memória está piorando? É justamente porque a gente sempre está dependendo de alguma cifra, de alguma partitura. A gente não se força a tentar decorar um hino, a sequência de um hino. E às vezes a sequência do hino é óbvia, às vezes o hino tem 4 acordes e é a mesma sequência do começo ao fim. E muitos de vocês não conseguem perceber isso. Por quê? Não é pelo fato de ser difícil, e sim pelo fato de estar acostumado sempre a estar com uma folha na frente para poder estar tocando. Então, por isso que muitos de vocês acabam não tendo resultado. E aí vocês falam, nossa, eu já estou estudando, tentando aprender há tanto tempo, não consigo aprender, não consigo ter resultado. E não é porque é difícil, ou muito menos porque você não tem dom, e sim pelo fato de você estar estudando da forma errada. Eu percebi isso quando eu comecei a fazer aula com professores particulares e principalmente quando eu entrei na minha faculdade de música. Porque eu comecei a perceber que existem padrões e formas diferentes de você chegar no mesmo resultado. Mas quando você tem uma estratégia, um método para você poder estudar, tudo facilita. Até porque dentro da música existe uma sequência cronológica para você poder estudar. Me diz uma coisa, você seria capaz de aprender todas as coisas que a gente aprende, por exemplo, na escola? A gente aprende as coisas normalmente na escola, faz prezinho, fundamental, curso fundamental, tem primeira série, segunda, até a gente chegar no colegial, fazer o terceiro colegial, beleza. Você acha que você aprenderia tudo isso sozinho em casa? Provavelmente teria muito mais dificuldade. Por quê? Porque na escola existe um cronograma de conteúdos para cada uma das séries. Você vai ter um cronograma específico para você estudar na primeira série, na segunda série, na terceira, até chegar no terceiro colegial. Por quê? Para cada uma das séries já é dividido um cronograma e assuntos específicos de forma cronológica. Você não começa estudando na quinta série conteúdos que faz parte do primeiro colegial. Por quê? Senão você não vai entender. Precisa ter uma base prévia antes. Na música é a mesma coisa. Você também precisa passar por alguns temas antes de tentar estudar outros. E eu vejo que muitos de vocês acreditam que para aprender a tocar algum instrumento musical, você precisa ter dom ou aprender sozinho. E isso não é verdade. Por isso que muitos de vocês estão travados e não conseguem ter grandes resultados. Porque você está tentando aprender primeiro sozinho, sem estratégia, e está estudando da forma errada. Aí é impossível mesmo você aprender. E aí você vai ficar tentando, e se pelo menos você não desistir, ainda tá bom. Muitos de vocês ainda desistem e falam, não nasci com um talento para música.
E, obviamente, o reino de Deus vai continuar precisando de músicos. A gente vai ver muitas igrejas, congregações sem músico nenhum e não vai ter ninguém para poder estar fazendo esse trabalho. E esse trabalho quem tem que fazer? Somos nós, vocês, eu. Então, por isso que a gente tem que nos dedicar e estudar da forma correta. Senão, não tem como você estar tendo resultado. Vocês estão tentando estudar assuntos, temas, que é muito avançado para o nível que você está. Você ainda não tem uma base prévia antes que você precisaria ter para conseguir estar se desenvolvendo, evoluindo e dando continuidade aos seus estudos. Então, existe uma forma cronológica para você conseguir aprender. Eu vejo, inclusive, pelo resultado dos nossos alunos. Tem pessoa que entra, algumas pessoas no nosso curso, que com 3 meses já estão tocando na igreja. Pessoas que começaram do zero, pessoas que já tocavam há algum tempo, mas não conseguiam tocar na igreja e com apenas 3 meses conseguem tocar na igreja. São pessoas que às vezes levam mais de um ano estudando sozinho e não conseguem ter resultado. Por quê? Justamente pelo fato do curso já estar organizado de forma cronológica. Então tem a primeira aula, a segunda aula, o primeiro módulo, o segundo módulo e assim por diante. Então fica muito mais fácil. A segunda coisa é você fechar conceitos, é você entender o que você está estudando e não estudar só um fragmento de informação. Ah, eu quero estudar escala. Você não vai estudar uma escala, você tem que estudar todas as 15 escalas. Ah, eu vou estudar sobre tríades. Você não vai aprender só tríades maior e menor. Você tem que estudar as 4 tríades, maior, menor, aumentar, diminuto. Ah, eu quero estudar tétrades, acordes com sétima. Você não vai aprender uma categoria de acordes com sétima, você vai aprender todas, são 4. Acordes maior que sétima maior, menor com sétima, menor que sétima maior e maior que sétima menor, por exemplo. E assim por diante, cada um dos assuntos, cada um dos conceitos que a gente estuda, você não tem que estudar só fragmentos, você tem que começar a estudar e entender todo o contexto e fechar aquele assunto, porque daí você vai para o próximo assunto e assim por diante você vai evoluindo e se desenvolvendo. Então, esse é o grande diferencial. Mas, como eu sempre falo para vocês, primeiro erro, muitos de vocês estão tentando aprender sozinhos, sem ter o método, sem saber exatamente o que vai estudar e está pegando pequenos fragmentos de informações. E segunda coisa, que é o tema da nossa aula de hoje, muitos de vocês estão procurando o quê? Assuntos teóricos. Vocês ouvem as pessoas falando, ouvem até vídeos das pessoas tocando, mas você acaba não colocando tudo isso em prática e aí fica muito mais difícil. Então a gente tem que ter muito mais prática do que teoria, porque no final das contas, na hora de você estar tocando, você pode saber conversar muito bem de música, entender muito sobre a história da música, sobre a teoria musical, mas na hora da prática que você tiver com o instrumento, nada vai importar essa parte teórica. O que vai importar é o que você é capaz de executar e o que você é capaz de fazer no seu instrumento. Por isso que vocês têm que tocar muito mais do que vocês estudam na teoria. E tem até um conceito que é muito legal, que é o conceito do 80-20, que é para você conseguir estar tendo mais resultado. Isso não serve só para música, mas eu vou estar direcionando aqui para a música, que diz o quê? Que você tem que estudar 20% de teoria para 80% você estar colocando aquilo tudo em prática. Como assim, professor? Se você estiver assistindo uma aula dessa, por exemplo, de 1 hora, onde eu estou explicando conceitos para vocês, ou como a aula de ontem, se você assiste uma aula que ela tem 1 hora de duração, você precisa estar estudando, pelo menos depois, mais 4 a 8 horas de prática em cima daquele conceito. Ah, eu vi uma aula do professor onde ele ensina um conceito, onde ele ensina a tocar o hino. Beleza, você assistiu aquela aula, levou 1 hora ou 2 horas, então você vai ter que treinar no seu instrumento depois, pelo menos mais 8 horas daquele assunto. Na prática, para você conseguir estar se desenvolvendo. Ah, professor, mas vai demorar muito. Não, gente, se você treinar todo dia 1 hora e pouquinho, 1 hora, em uma semana você já é capaz de dominar aquele assunto. Em uma semana você já treinou 8 horas de uma aula. Mas o que eu percebo é que muitos de vocês acabam tentando estudar de tudo um pouco e acabam se perdendo em meio a tantas informações. Aí você vê uma aula hoje e não pratica. Aí amanhã tem uma outra aula, você assiste e não pratica. Aí você vê uma aula daqui 6 meses e não pratica. O que acontece? Você acaba tendo obesidade cerebral, você fica com muita informação e perdido em meio a tantos conceitos. E aí você fica na falsa sensação, depois eu estudo essa aula. Aí você não estuda, aí amanhã tem outra aula, você fala, não, depois eu estudo. E vai passando o tempo e você continua do mesmo jeito, vendo outras pessoas tendo resultado e você não conseguindo sair do lugar. Isso acontece justamente pelo fato de muitos de vocês não estar seguindo essa questão do 80-20. Então, assista uma aula e vê quantos por cento que vai dar. Ah, deu 20%.
Então coloca mais 80% do que você está estudando de aula na parte prática, porque o que realmente importa é a prática. Depois você vai conseguir entender a parte teórica, mas enquanto você não entender a parte prática, esquece a parte teórica. Para a gente aprender, a gente tem que voltar às pessoas que aprenderam lá atrás, mesmo sem ter escola, para a gente poder entender quais são os conceitos que eles usavam na hora de estar estudando. E como eu dei o exemplo aqui dessas três pessoas, que é o Ray Charles, o Elvis Presley e o Chet Baker, e tem várias outras pessoas que estudavam e aprenderam e se tornaram grandes músicos, inclusive referência no mundo inteiro, até hoje são referências, mesmo sem ter professor de música. Por que eles conseguiram aprender? Justamente pelo fato deles estarem sempre imitando. Então, vê uma aula, imita ela e treina muito. Agora, óbvio que tem algumas observações aqui sobre essa questão da imitação. Vai chegar um momento que não vai adiantar você simplesmente ficar treinando só a parte prática sem entender a teoria. Assim como não dá para você ficar estudando só teoria sem ter a sua parte prática. Tem que ser equilibrado isso. Por quê? Algumas pessoas às vezes pegam, por exemplo, teclado, aqueles tecladinhos que acende luzinha e fica tocando as musiquinhas, reproduzindo. Ou às vezes pega aqueles programa, aqueles jogos de guitarra e fica tocando musiquinha seguindo as bolinhas que vai aparecendo na tela. Qual que é o problema disso? Se você só treinar a parte prática sem entender o que você está fazendo, você simplesmente vai se tornar o quê? Quase que um bichinho adestrado, quase que um macaquinho adestrado. Por quê? Se você ensina o macaquinho a tocar uma caixinha, ele vai fazer. Qual que é a diferença nossa para eles? Que nós entendemos o que a gente está fazendo, eles não. Eles simplesmente reproduzem, eles são adestrados, nós não. Então você não tem que ser simplesmente um músico robótico que só reproduz o que já está escrito, mas você não sabe o que você está fazendo. A gente tem que ir muito além, a gente tem que tocar e entender o que a gente está fazendo. Então, a parte teórica também, em um certo momento, vai ser muito importante para você não ser um robô que simplesmente toca sem entender o que você está sabendo, o que você está fazendo. Senão você vai ser um músico muito limitado. Mas antes de você pensar na teoria, foca muito na prática. Quando eu falo sobre essa questão da teoria, também não acha que você tem que já sair estudando tudo sobre teoria. Estuda muito bem a prática, porque eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não têm uma boa prática. Então, treina muito a prática de vocês, toquem muitos hinos. Aprenda a tocar pelo menos 100 hinos. Eu sempre brinco com vocês falando sobre isso, mas é muito importante. Aprenda a tocar os seus 100 primeiros hinos. Ah, professor, é muito hino. Não é muito hino, gente. Se você tirar, por exemplo, um hino por dia, que não é muita coisa, se você tirar um hino apenas por dia, em 4 meses, você é capaz de tocar 100 hinos. E tem gente que já toca há mais de um ano e até hoje não sabe tocar 100 hinos diferentes. Para pensar. Você teve 12 meses, 365 dias para poder estar treinando e você ainda não toca nem 100 hinos. Então tem que focar em repertório. Por quê? Tudo que a gente estuda, no final, é para a gente fazer música, para a gente conseguir estar tocando os hinos. Então aprenda pelo menos os seus primeiros 100 hinos. Sabendo esses 100 primeiros hinos, você já vai estar apto para tocar muitas outras coisas. Você já vai ter visto solo, você já vai ter visto dedilhado, você já vai ter visto campo harmônico, entendido sobre função harmônica, percebido muitos padrões entre todos esses 100 hinos, vai ter entendido sobre tonalidades diferentes. Então isso é importante, tem que tocar muitos hinos, porque senão não faz sentido você estudar outras coisas. E antigamente era exatamente isso que as pessoas faziam, por isso que elas tocavam muito bem. Elas começavam já primeiro fazendo pequenos exercícios e já tocando muitas músicas. E pelo fato deles começarem cedo e ficar imitando e tirando várias músicas, isso deu a capacidade deles se tornarem músicos muito bons. E por isso que esses exemplos que eu estou falando para vocês, dos grandes músicos passados, por que eles conseguiram evoluir tanto, mesmo sem saber a parte teórica e muito menos sem ter estudado em escolas de música, eles conseguiram aprender porque eles tinham muita prática e tinham um repertório musical muito grande. Então busca ter seus primeiros 100 hinos no seu repertório. Se você tem uma pastinha de cifra aí, tenta aprender a tocar 100 hinos muito bons. Não é simplesmente tocar uma vez e nunca mais tocar. Tenta aprender seus primeiros 100 hinos bem. Ah, eu sei fazer a introdução do hino, sei tocar ele certinho e consigo tocar e cantar o hino. Se você for capaz de fazer isso com os seus 100 primeiros hinos, você já está muito acima da média, muito acima da maior parte das pessoas. E aos poucos, depois disso, você vai pensar na parte teórica de entender cada um dos conceitos, ao invés de você ficar simplesmente vendo aulas e não praticando.
Então, até você chegar no momento de tocar 100 hinos, você já vai ser um grande músico, porque você vai ter muita prática, muita coordenação motora já dentro desses hinos. Tá bom, gente? Então, essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês e mostrar para vocês qual que é a melhor forma para você poder estar estudando e conseguindo aprender para você estar tocando na igreja. Lembra que a melhor forma é você praticando muito e não pensando muito na teoria. Quanto mais treino, melhor você vai ser. Como a gente até sempre fala, é como se fosse um piloto de avião, por exemplo. Se você confiaria, por exemplo, em voar com uma pessoa que tem, por exemplo, só 48 horas de voo de prática? Não, você vai querer uma pessoa que tem 150 horas, 1.000 horas de voo, 2.000 horas de voo, porque você sabe que essa pessoa é uma pessoa experiente, que ela já fez pouso, já levantou voo muitas vezes, muitas horas. Então você tem confiança, você sabe que essa pessoa tem muita prática. Na música é a mesma coisa. Como você quer ser muito bom se você não toca nem 100 hinos? Você ainda não teve tanta prática, tanto tempo com o seu instrumento. Você não tem muitas horas de voo ainda com o seu instrumento. Para você conseguir conceber isso, você vai precisar treinar muito. Então, quanto mais tempo você passar com o seu instrumento, melhor. Mais coordenação motora você vai ter. E aí, com certeza, vai acabar aquela questão das perguntas, que é uma das que eu mais recebo. Das pessoas falando, professor, tenho dificuldade em tocar e cantar ao mesmo tempo. Provavelmente é porque você tem poucas horas de voo, você tem poucas horas tocando com o seu instrumento. Se você tivesse tentado tirar 100 hinos durante a sua vida, com certeza você já estaria tocando muito bem, cantando muito bem. Ah, professor, tenho dificuldade em troca de acordes. Por que muita gente tem essa dificuldade? Justamente porque tocou muito poucos hinos. Se você já tivesse tocado 100 hinos durante a sua vida, você não teria dificuldade nenhuma em tocar, em trocar os acordes. Ah, professor, tenho dificuldade em fazer pestanas para quem toca violão. Se você já tocou pelo menos 100 hinos na sua vida, com certeza você não vai ter dificuldade mais com as pestanas, porque você já vai ter uma prática tão grande, tão boa, que você vai conseguir tirar som perfeito desses acordes. Ah, professor, toco teclado, eu tenho dificuldade de tocar em tons bemóis, em tocar nos encadeamentos com as teclas pretas. Provavelmente é porque você tocou poucos hinos. Se você tocar muitos hinos, obviamente que você vai começar a acostumar e memorizar cada um deles. E a última coisa, professor, tenho muita dificuldade em decorar o campo harmônico. São muitos tons, muitas notas, muitas variáveis. Provavelmente é porque você tocou muito pouco tempo com o seu instrumento. Se você passar muitas horas com o seu instrumento, se você tocar pelo menos 100 hinos em vários tons distintos, você vai perceber que você vai conseguir decorar e vai saber alguns padrões. Quais são os acordes de cada um dos tons. Talvez você não aprenda todos os campos harmônicos de cor, mas talvez a grande maioria e os tons mais básicos você vai conseguir já memorizar. Então, quanto mais prática você tiver com o seu instrumento, melhor você vai se tornar. Quanto menos tempo você passar com o seu instrumento e mais tempo você passar assistindo videoaula, mais vai demorar para você conseguir ter resultado. Então, lembra sempre do conceito 20-80 ou 80-20. Passa 20 minutos ou pode ser 2 horas, por exemplo, assistindo uma aula, assim como essa, ou como outras que eu já trouxe, e depois você vai passar 8 horas praticando tudo isso. E não ficar assistindo uma aula e depois fica 20 minutos só com o instrumento. Depois assistir outra aula de 1 hora, 2 horas e depois fica 20 minutos com o seu instrumento. Porque isso não vai te dar habilidade, coordenação motora, a parte prática que você necessita, que você precisa para se tornar um grande músico. Tá bom, gente? Então, esse é o caminho, esse é o segredo, e eu tenho certeza que quem entendeu o que eu trouxe aqui, esses conceitos valiosos e importantes, e conseguir aplicar tudo isso e estudar da forma correta, passar mais tempo com o seu instrumento, tenho certeza que vocês vão evoluir demais. Tá bom? E agora vamos para as perguntas. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo aqui as perguntas de vocês e respondendo antes da gente estar finalizando a nossa aula. A Beth Sadria falou aqui, ó. Professor do Senhor, tem nos ajudado muito com seus conselhos e eu tenho me esforçado muito. É isso aí, a gente tem que estar se esforçando cada vez mais. Opa, tá difícil de falar, hein, gente, desculpa aí. O conhecimento é muito difícil da gente conseguir adquirir. Por quê? Você precisa de muita repetição. É a mesma coisa de tentar decorar. Algumas pessoas têm a memória muito boa, mas não adianta ter memória boa nessas horas. Você precisa ter muita prática também, muita coordenação motora para você conseguir estar se desenvolvendo. Até a gente fala que a música é como se fosse um esportista, um maratonista, uma pessoa de elite que faz muito bem algo.
Ah, eu vejo uma pessoa correndo muito rápido, ou eu vejo uma pessoa levantando muito peso. Para ela chegar naquele nível, ela treinou muito, ela se dedicou muitas horas da vida dela para conseguir chegar naquele resultado. Então, quando você vê um músico tocando muito bem, é a mesma coisa. Ele se dedicou por muitas horas e muito tempo para ele conseguir estar alcançando a excelência. Inclusive, dizem que para você ser excelente em qualquer área da sua vida, você precisa ter pelo menos 10 mil horas naquele tema que você se propõe a estar evoluindo e se desenvolvendo. Então, se você quer ser um grande músico, você precisa ter pelo menos 10 mil horas focado na música. Se você não tem 10 mil horas, não tem problema. Saiba que uma hora vai chegar isso. Mas se você continuar treinando constantemente, e quanto mais tempo você treinar, mais rápido chega essas 10 mil horas. Agora, se você treina muito pouco por dia, vai levar muito mais tempo. E óbvio que você não vai conseguir ter 10 mil horas treinando durante uma semana, durante um mês ou durante um ano. Você vai precisar de alguns anos treinando para você conseguir chegar nesse nível. Mas não adianta também você passar 10 mil horas estudando sem fundamento e sem inteligência, sem estratégia. Tem que estudar da forma correta também, senão você vai passar não só 10 mil horas, mas 100 mil horas e não vai conseguir aprender, porque o conhecimento não é só da repetição, sem você saber o conceito, por que você está treinando aquilo. É você praticar sabendo exatamente aonde você quer chegar, tá bom? O Clebson falou aqui, ó, boa tarde, já consigo tocar hinos em reggae, pop rápido, pop lento, valsa, guarânia, acredito que já toco uns 30 hinos. Já consigo em Ré, em Lá, em Ré, em Sol. Obrigado, professor. Graças a Deus e a sua didática. Olha só que legal o que o Clebson falou. Ele já está próximo a sair do patamar de um músico iniciante, que ele já nem é um músico iniciante, para um músico intermediário. Logo, logo ele vai se tornar um músico bem mais avançado. Só dele já tocar uns 30 hinos mais ou menos, isso já deu para ele a capacidade de tocar em vários ritmos diferentes e conseguir tocar em vários tons diferentes também. E é isso que eu falo para vocês, que é o diferencial de quem estuda focado, direcionado para quem estuda sozinho. Quem falou é a Mariel, ainda bem que ela me lembrou aqui. Obrigado por me lembrar, Mariel. É que o nome está como Clebson, eu sempre esqueço que é a Mariel. Mas isso é importante para vocês verem que para a gente poder estar se desenvolvendo, estar evoluindo, a gente tem que estar treinando da forma correta. E quanto mais hinos a gente tira, melhor, porque você vai ter muito mais conhecimento na hora de estar tocando. E ela colocou aqui, ó, quando comecei o curso, tocava só um hino, evolui muito. Olha só que legal, obrigado pelo depoimento aqui, Mariel. Mariel é a nossa aluna do nosso curso, e olha só que lindo, que legal o que ela está falando. Ela começou o nosso curso tocando apenas um hino, e agora ela já toca mais ou menos uns 30 hinos, e sabe tocar no tom de Dó, Sol, Ré e Lá maior, e já sabe vários ritmos diferentes. Esse é o diferencial que eu falo para vocês, para quem estuda da forma correta, que segue uma metodologia um passo a passo para as pessoas que tentam aprender, mas estudam de forma sozinha, solitária, sem saber exatamente qual é o próximo passo. Gente, vamos deixar o likezão aí, ó, se você ainda não deixou, para estar ajudando nosso canal também, tá? Não custa nada, só virar o celular assim, ó, deixar ele em pé e apertar no like, no joinha, que isso vai ajudar muito o nosso canal a ser recomendado para mais pessoas. Aqui a Sônia falou, obrigado professor, eu aprendi 3 músicas da harpa com você, faz diferença em nossas vidas. Amém, que bom, fico feliz em poder ajudar. A Sandra falou aqui, ó, comecei a fazer aulas na igreja, veio a pandemia, acabou as aulas, não voltou, era gratuita as aulas. Eu tenho teclado e violão, porém amo mais o violão. Então, fique ligadinho, Sandra, porque em breve a gente vai abrir a última turma do nosso curso de teclado gospel e também de violão gospel. E vocês vão ter um benefício incrível, porque a gente vai fazer a última turma, vamos abrir a última turma desse ano. Para quem não sabe, a gente não deixa nossas inscrições abertas, porque o objetivo não é ficar vendendo curso, e sim acompanhar a nossa turma e os nossos alunos, porque não é simplesmente um curso, a gente tem uma mentoria, um acompanhamento junto comigo, além de todo o curso, de todas as aulas gravadas, eu acompanho cada um dos alunos, eu avalio todos eles, eu vou direcionando e acompanhando, porque eu sei que só ter aula não vai te tornar um grande músico, mas você ter todas as aulas e ter para quem recorrer, tirar suas dúvidas e ter alguém te acompanhando, é o que realmente faz a diferença. E a gente vai estar abrindo a última turma desse ano e a gente vai estar fazendo a nossa Black Friday para essa última turma, onde vocês vão ter grandes benefícios, tá? Então, só vocês ficarem ligadinhos e continuar acompanhando o nosso canal, que eu vou passar mais informações em breve para vocês. Ela falou aqui, ó, faz um tempão que tenho tentado tocar em teus braços
da Laura, mas não consigo pegar só duas notas. Então, tem que entender quais são as dificuldades que você está tendo. E isso pode ser muitas coisas. Por isso que eu falo para vocês, às vezes a gente vê que tem algo muito simples para poder estar estudando e a gente treina e não sai do lugar. Por quê? Provavelmente você não estudou o que você deveria. Às vezes a gente estuda de forma aleatória e esse é o grande erro e o grande problema de quem tenta aprender sozinho, porque a gente acaba estudando não o que tem que estudar, a gente acaba estudando o que a gente vê pela frente, o que a gente quer. Mas a gente não tem que estudar o que a gente quer, a gente tem que estudar o que a gente precisa. E qual que é a grande diferença disso? Entre você estudar o que você quer para o que você precisa. Quando você estuda o que você quer, você pula algumas etapas e acaba tendo algumas lacunas no seu aprendizado, na sua evolução, nos seus estudos. E aí você acaba perdendo algumas etapas que você deveria estudar antes, previamente, e lá na frente você percebe que faz falta você não ter estudado esses assuntos anteriores, que às vezes são assuntos básicos, mas são os assuntos que vai te dar base para você conseguir depois estar evoluindo e se desenvolvendo. E eu percebo que muita gente, quando começa a estudar com a gente, vem com alguns vícios errados, vem faltando alguns assuntos que deveria já ter estudado antes, e por conta de ter essa falta de estudo da forma correta, de não ter metodologia na hora de estar estudando, seguindo realmente um passo a passo, acaba travando. E aí qual que é o problema? Vocês precisam voltar para estudar da forma correta e resolver esses problemas, essas lacunas, para depois conseguir estar tendo resultado. Eu tenho certeza, Sandra, que pelo fato de você estar tentando aprender sozinha, você teve algumas lacunas e isso está te impedindo de você tocar, por exemplo, um hino tão básico com apenas 2 acordes. Então, você precisa estudar da forma correta e, com certeza, dentro do nosso curso, você vai conseguir ter grandes resultados, você vai aprender da forma correta e conseguir ter muito mais resultado num curto período de tempo. O Elon falou aqui, ó, eu vejo que é muita prática mesmo, mas acho que tem um algo mais. O que seria? Algo mais é você entender exatamente o que você vai treinar. Como eu disse para vocês, não é treinar por treinar. Porque senão, se fosse assim, só treinar por treinar, a pessoa que tem mais tempo estudando música seria o melhor. Mas não é o que acontece. Eu conheço pessoas que tocavam na igreja comigo, que começaram a tocar antes de eu ter nascido. Eu tenho 33 anos. Eu conheço pessoas que já tocam há 40 anos e tocam muito menos do que eu. Qual que é o diferencial? São pessoas que tocam muito tempo, mas pelo fato de estarem estudando sozinhas, eles estão o quê? Andando em loop, não conseguem sair do lugar. Aí você vê essa pessoa tocando hoje, e se você for ver essa pessoa tocando daqui 10 anos, ela vai estar tocando exatamente do mesmo jeito, absolutamente do mesmo jeito. Não vai ter nem 1% de evolução. Por quê? Porque essas pessoas não estão buscando o conhecimento certo e não estão buscando evoluir. São pessoas que estão estacionadas e acham que o que sabe já é mais do que necessário para poder estar tocando na igreja. A gente tem que lembrar que a gente tem que dar o nosso melhor para Deus. E qual que é o nosso melhor? A gente está assim, em constante evolução. Eu sei que o que eu sou capaz de tocar hoje é graças ao que eu estudei antes, mas eu não vou parar no tempo e achar que o que eu sei hoje já está bom. Eu vou buscar mais conhecimento todos os dias. Então, todo dia eu tenho que estar aprendendo algo novo para mim conseguir estar se desenvolvendo. E eu acredito que esse algo a mais que você está perguntando, Elon, que você está falando o que seria, é justamente isso. Você buscar conhecimento certo e estar em constante evolução. Quem gosta de música, estudar não é um empecilho, não é um problema. Agora, se você gosta de música, quer buscar esse conhecimento, mas tenta fazer isso sozinho, qual é o grande problema? Você acaba se confundindo muito mais, criando vícios e estudando de forma errada e não tendo resultado. Agora, a partir do momento que você gosta de estudar, pratica bastante e segue um passo a passo, segue o método, aí é impossível você não ter resultado. Aí é assim, ó, só a decolagem, o resultado vem perfeitamente. Eu percebo isso justamente quando eu comecei a estudar com professores melhores. Eu comecei a estudar música sozinho, depois eu fiz aula com vários professores, tive ótimos professores, outros que não eram tão bons assim. Fiz minha faculdade de música, mas o que realmente mudou a minha vida, nesse meio tempo eu fui aprendendo muitas coisas, mas foi ter bons professores e ver qual era a didática deles, porque às vezes tinha alguns assuntos que com um professor eu não conseguia entender. Por quê? Ele não tinha uma boa didática, não sabia ensinar muito bem e mais me confundia, mais complicava a minha vida do que ajudava. E aí eu achava que eu não ia ser capaz de aprender. E às vezes eu fazia uma aula com outro professor do mesmo tema. Só que pelo fato desse outro professor ter uma metodologia, uma didática muito melhor, ele conseguia me explicar de uma forma muito simples. E aí eu conseguia ouvir e entender.
Não é porque é difícil um assunto, talvez você não está conseguindo aprender ou desenvolver em algum assunto, que esse assunto é difícil. Talvez a forma que ele foi apresentado para você, a forma que você está estudando, não é a melhor forma. Dentro da música existem várias formas de você chegar no mesmo resultado. Ah, como que eu faço escala? Eu posso estar utilizando a técnica do Fá, do Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, do Fá. Eu posso pensar nas escalas pensando nos acidentes. Eu posso montar pensando no tom, tom, semitom. São várias formas diferentes de eu chegar no mesmo resultado da escala. Talvez para uma pessoa, uma dessas técnicas, uma dessas formas seja mais fácil ou mais difícil. Para outra, vai ser mais fácil, outra forma ou mais difícil e assim por diante. Por isso que vocês têm que ter um professor bem preparado, que já estudou, já passou por essas fases e que sabe te ensinar de várias formas diferentes. Porque se eu te explicar de um jeito e você não entendeu, eu vou trazer um outro ponto de vista e uma outra forma de explicar para você conseguir entender. Agora, a partir do momento que o seu professor não estudou ou ele não tem esse conhecimento, qual que vai ser o problema? Se ele te explicar e te ensinar de um jeito e você não entender, ele não vai saber uma outra forma de te explicar para você conseguir estar entendendo aquele conceito. Então, não é que música é difícil. Na verdade, o que é difícil é a forma que o professor está apresentando para você. E isso não é só dentro da música, em qualquer área. Se o professor ele é muito bom de didática, se ele é muito bom para poder ensinar, você vai entender muito bem. Se ele não for bom, não adianta. Ele vai te explicar, vai falar e você não vai entender. E muitos de vocês acabam desistindo ou achando que é difícil. Eu tive muitos professores ruins que eles falavam e para mim não fazia sentido. Eu falava, meu Deus, será que eu tenho algum problema? Será que eu sou burro para aprender? Eu pensava isso, eu falava, acho que eu não vou ser capaz de aprender isso. E eu achava que era super complexo. E aí, estudando, eu descobri que não tem nada a ver. Eu estudava com outro professor para me aprender outro assunto e eu percebia que era muito mais fácil do que parecia. Então, tem muito mais a ver com a forma que você estuda do que com o conteúdo ser simples ou não. Então, estudem sempre da forma correta, sempre estudem com bons professores para que eles tragam para vocês e apresentem para vocês os assuntos, os conceitos de formas diferentes para vocês conseguirem aprender e estar se desenvolvendo e evoluindo cada vez mais. Tá bom? Vamos ver se temos mais perguntas aqui. A Beth Sadria falou aqui, ó, os conhecimentos que eu tenho, eu devo ao Senhor. Ah, que isso, obrigado, fico feliz em poder contribuir um pouco mais com o meu conhecimento. Gente, é isso, parece que não temos mais perguntas. A Alice acordou chorando aqui agora. Ela estava dormindo, agora está chorando. A gente está aqui preso na praia, viemos aqui descansar um pouco na praia, mas aqui chove muito, gente, no litoral norte aqui de São Paulo. Então está chovendo muito desde que a gente chegou, não deu para a gente poder aproveitar muito, mas a gente já está conseguindo descansar bastante só de estar num ambiente diferente e a gente vai continuar trazendo esses conteúdos aqui para vocês também. Então, lembrando que a gente fez uma aula ontem, que foi uma aula muito incrível. Quem perdeu, entra aí no canal do YouTube para poder estar assistindo essa aula, porque é uma aula muito importante que eu trouxe ontem. Eu falei sobre percepção musical, que é a melhor forma de você treinar o seu ouvido, desenvolver ele para você tocar de ouvido. Então, acabando essa aula, assiste a aula de ontem. Hoje tivemos essa nossa aula e amanhã teremos mais uma aula aqui ao vivo. Eu vou estar avisando para vocês o horário lá no nosso Instagram, porque a gente não está com o horário definido, até porque eu estou aqui na praia com o pessoal, então às vezes ele sai e vai para outros lugares, então não dá para mim padronizar um horário, mas eu sempre vou estar avisando vocês lá nos stories do nosso Instagram. Lembrando que a gente está presente em várias redes sociais aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, na Twitch, no TikTok. Só escrever Melodias e Riffs que vocês vão estar encontrando a gente em todas as nossas redes sociais. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, entendido a nossa aula aqui de hoje. Quem precisar reassistir essa aula vai ficar aqui gravada para vocês poderem acompanhar. E não esqueça do principal, além de deixar o like, compartilhe essa live com o grupo da sua igreja, com o grupo dos jovens, com o grupo do Círculo de Oração, grupo que você faz parte aí na sua igreja. Que eu tenho certeza que tem alguém que tem o desejo de aprender a tocar, mas talvez por falta de incentivo ou por não saber por onde começar, acaba não aprendendo e acaba não estudando. Então, dá essa oportunidade para mais pessoas, porque o objetivo principal do canal Melodias e Riffs é tornar vocês músicos preparados para tocar no reino de Deus. Tá bom, gente? Então é isso. A Cristiane falou aqui, obrigado, professor. Cheguei no fim, mas valeu. Vou entrar depois para poder vir à aula. É isso aí. Gente, então, uma boa tarde para vocês. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde, até a próxima. Valeu, tchau!